Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vós outros? Desculpe aí se você ouviu um ruído aí da estrada. Nós estamos em viagem, né? Minha esposa está no volante. Eu queria mostrá-la, ela não quis que eu a mostrasse. E eu sempre gosto muito, né? Que ela vá dirigindo. Porque se eu chegar na igreja e não tiver mensagem para pregar, eu tenho testemunho para contar dos milagres que Deus fez. Então, como eu sei que Deus é um Deus de propósito, então há um propósito para a nossa saída. Gente, eu não estou tão gordinho assim não, tá? É só porque eu estou sentado nessa posição, tá bom? Já disse que a alma generosa engordará, lembra disso? Então não é gordura, é excesso de generosidade, tá bom? Queridos, nós vamos continuar aqui, vamos pensar uma breve reflexão, novamente fundamentado no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 4, versos 9 e 10. Estou aí com a unção de Jabes. Alguém diz que é Jabes, outros dizem que é Jabes. Eu prefiro falar Jabes, que eu acho que a pronúncia fica mais fácil, de melhor compreensão. Eu vou ler esse texto, na verdade são 2 versículos, e olha como a Bíblia é maravilhosa. Nós já gravamos alguns vídeos, pretendemos gravar outros falando sobre esse assunto. Não temos a pretensão, que eu diria que é uma loucura, de esgotar o assunto. Tentar esgotar aquilo que é inesgotável, tá bom? Mas assim, gente, olha quanta coisa Deus comunica-nos ao nosso espírito por intermédio de 2 versículos. São 2 versos que têm o início, o meio e o fim de uma história. Então, uma história, ainda que de uma maneira lacrônica, ainda que de uma maneira bastante resumida, pode ser contada por intermédio de 2 versículos. Uma coisa disse Deus, Salmo 62, verso 11. 2 vezes eu ouvi. Então, Deus não tem 2 palavras, Deus tem apenas uma. Deus comunica no mundo espiritual e este reverbera no mundo natural. Então, esse é Deus, sempre é assim. Deus fala-nos muito, dizendo-nos pouco, ou se quiser inverter, Deus diz-nos muito, falando pouco. A gente fala muito e se cuidar a gente acaba não dizendo nada. Mas isso somos nós, né? Deus é totalmente diferente. Alguém já disse que para um bom entendedor, poucas palavras bastam. Então, a fim de inculcar, esse é o propósito, a gente vai ler novamente esse texto, que eu já o fiz menção, já o li em outras versões e agora farei novamente, tá? Eu separei aqui pelo menos 3 versões. Uma versão é a ARC, né? A Almeida revisada e corrigida. A outra versão é a mensagem de Eugene Peterson. Fica aqui uma dica cultural. Se você não tem essa Bíblia, adquira. Hoje, né, você tem as facilitações. Você pode tanto parcelar, enfim, né, como você pode também virtualmente, até mesmo de uma maneira gratuita. Então você tem diversas formas de fazer uma aquisição como essa. Eu considero esse livro, sempre é bom. Salomão disse que não há limites para fazer livros, né? Mas eu considero esse livro indispensável na biblioteca de todo estudante, tá? Esse livro, a Bíblia, sim, a Bíblia sempre é indispensável, mas especificamente esta Bíblia, a de Eugene Peterson, pela maneira que ele a organiza e ele a faz em blocos, não nas divisões que nós a possuímos, como capítulos e versículos, mas em blocos, ok? E fica bem fácil assim a compreensão e também a tradução que ele a usa. Então ele traz realmente a tradução da Bíblia como uma mensagem, por isso a mensagem. E daí eu também tenho a versão King James atualizada, a tradução do Rei Tiago, tá bom? Então eu vou inverter aqui a tela, vou colocar aqui no meu tablet, aqui na minha Bíblia virtual. Eu organizei essas 3 versões para que a gente possa ler e depois tecer um breve comentário sobre o assunto. Vamos lá. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Verso 10, por quê?
Porque Jabes, olha que interessante, verso 9, quem Jabes foi? O mais ilustre dentre seus irmãos. Por que chamou-se deste modo? O texto diz, porque sua mãe assim o fez. Então, por inferência, nós entendemos que ele é alguém caracterizado por um indivíduo que trouxe dores. A gente já comentou sobre isso em outros vídeos acerca desse mesmo assunto. Verso 10. Então, verso 9, quem ele foi. Verso 10, quem ele tornou-se, passou a ser. E por que ele passou a ser? Porque Jabes invocou ao Deus de Israel, dizendo, se me abençoares, eu não quero pouco, é muitíssimo. E se meus termos, no plural, ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que eu não seja do mal afligido. E daí aquilo que todo mundo deseja, né? E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Pense por um instante, se Deus lhe conceder tudo o que você tem pedido, se Deus já tivesse concedido-te tudo o que você já pediu a Ele, como seria a sua vida? Você lembra de Salomão? Pense nisso por um instante. A gente fala muito do que Salomão pediu, mas que tal pensar sobre Você já pensou nisso? A gente fala, reitero, sobre aquilo que Salomão pediu, mas pense por um instante a oração que Salomão não fez. Vale a pena também pensar desse modo. Então, assim, se Deus tivesse concedido-te tudo o que você pediu, teus inimigos ainda estariam vivos? Você ainda estaria casado? Teus filhos estariam onde estão, como estão? Tiago diz que a gente ora pouco e ora indevidamente, porque oramos muitas vezes de uma maneira egocêntrica, né? Se o próprio Jesus não recebeu resposta de Deus, como pretendia receber? Eu penso que Deus sempre responde nossas orações. Nem sempre responde como nós queríamos ou queremos que Ele responda. O texto diz assim, pedi e dá-se-vos-á. O texto não diz assim, pedi e dá-se-vos-á da maneira que vocês pediram. O texto diz, pedi e dá-se-vos-á. No livro de Apocalipse diz que há um memorial diante de Deus e você vai encontrar ali um local, um depósito, aonde estão todas as orações dos santos. Vamos pensar por um instante. Se é um lugar que eu não quero que a minha oração esteja, é no incensário. Eu quero que ela esteja diante de Deus, clamando a Deus em meu favor. Então, na verdade, Deus não desperdiça a tua oração. Aquelas que talvez Deus não te respondeu, eu penso que Ele te respondeu, não da maneira que você desejaria, até o silêncio é uma resposta, ela está em depósito diante de Deus. Então, ou Deus ainda responderá, ou Deus responderá de um modo que não é aquele que você pretendia ouvir. Para tanto, aconselho-te que você leia o livro de Abacuque. Você verá lá, inicialmente, ele dizendo, até quando Deus clamarei e não me ouvirás? E depois, quando a resposta de Deus vem, ela vem de uma maneira que ele não desejaria ouvi-la. Esses ruídos é a galera que está aí andando aí com carro rebaixado, né? Que Deus os guarde em Cristo Jesus. Essa sempre é a nossa oração. Mas vamos lá então, gente. Dito isso, vamos agora às traduções que eu falei a vocês, para a gente já ir aí nos encaminhando para o término desse vídeo, tá bom? Vamos lá então, versículos de número 9 e 10, na tradução a mensagem de Eugene Peterson. Jabes se destacou entre seus irmãos. Viu a diferença lá? Jabes se destacou entre seus irmãos. Nas traduções mais convencionais, ele foi mais ilustre. E ele era muito respeitado. Isso aqui, gente, já me abre outras ideias. Ser respeitado entre seus irmãos. Isso é, entre seus patrícios. Corremos o risco de ser respeitados por aqueles que pouco nos conhecem, ou por aqueles que nos conhecem à distância. Agora, Jabe fora respeitado entre seus irmãos, entre os seus.
Sua mãe lhe deu o nome Jabes, ou Jabes. E daí ele colocou assim, Eugênio Peterson, entre parênteses, que dor. Então ele já deu a tradução do nome. Pensando, foi um parto difícil. Dei à luz com fortes dores. Jabes orou ao Deus de Israel, dizendo: abençoe-me sim, abençoe-me. Dai-me terras, grandes extensões de terra. Quer dizer, eu não quero ficar circunscrito, né? Eu preciso avançar. Protege-me com a tua presença. A presença de Deus é protetora. Livra-me do mal. E Deus atendeu o seu pedido. King James atualizada. Jabes foi o homem mais ilustre e respeitado de sua tribo. Sua mãe lhe deu o nome de Iabetz, né? Isso é Jabes, significando, em meio a muito sofrimento dei a luz. Agora olha que interessante, é sabido. Então King James diz assim, é sabido, quer dizer, soube-se, passou a saber-se, que Jabes rogou ao Deus de Israel. De que modo? Que tu me abençoes e aumentes minhas propriedades, que a tua mão me proteja e não me permite que eu seja afligido pelo mal. E Deus lhe concedeu o que este havia pedido em oração. Termina essa ideia. Vamos lá. Há algo de muito especial nessa oração que você nunca tenha feito? Então, é preciso que aquele que se aproxime de Deus, Hebreus 11:6, creia que Ele é galardoador, creia que Ele é abençoador, que Ele é compensador daqueles que o buscam. Então, há algo de muito especial que você nunca tem orado. Você precisa cursar quantas faculdades para poder dizer uma oração como essa? Faço a seguinte ilustração e termino aqui meu vídeo. Pense que por um momento você está em um determinado lugar e você descobre que alguém muito destacado, muito ilustre, muito respeitado, como é o caso de Jabes. Você descobre que alguém que você admira muito, que é uma referência para sua casa, para sua geração, enfim, você descobre que esse indivíduo que prosperou, que deu certo, você descobre isso a respeito dele. De repente você descobre que isso tudo é fruto daquilo que você também faz. Isso é oração. Creu, orou. O que você faz? Eu não sei você, eu faria isso. Eu penso que a gente vai começar a investigar a vida desse indivíduo. E eu, pelo menos, vou ficar assim olhando para ele. O que ele pensa, como ele procede. Aí, de repente, nessa minha ilustração, só apenas uma ilustração, gente, hipoteticamente falando, você percebe que ele vai dobrar o seu joelho e vai orar. Aí você pensa, ele é um indivíduo bem sucedido, ele é destacado por causa da oração. Deus ouve e responde suas orações. Então eu vou dobrar o meu joelho do lado dele para ouvir ele orar. O que será que esse camarada diz para Deus que Deus ouve e responde? Como é que ele começa a oração? Será que ele começa orando assim, amantíssimo, digníssimo, ilustríssimo, incomparável, melhor dizendo, invernaculável, invocabulável, indizível, inerrável, inerrante? Será que é assim que ele fala? Como será que esse camarada fala? Será que ele ora em hebraico? Será que ele ora... Qual o idioma que ele fala? Aí você dobra o joelho, e eu termino agora, do ladinho dele, sabe como é que ele ora? Ó Deus de Israel, minha oração é que tu me abençoes, e me abençoes muito, que me prosperes, que faças com que as minhas fronteiras sejam alargadas. Eu preciso crescer, e eu quero crescer, mas não quero perder o que eu tenho de mais precioso, tua presença. Queres que seja comigo, e eu sei que estando tu comigo, nenhum mal me sucederá. Acabou. É isso que um grande homem falou para Deus? Foi. É isso que um homem e uma oração a quem Deus ouve e responde? Ora, é isso. Eu estou dizendo que é acessível. Eu estou dizendo que está mais perto do que você imagina, que é mais fácil do que você pensa.
não precisa impressionar aquele que é impressionante e que não impressiona-se com nada. Ore a Deus do seu jeito, ore a Deus do seu modo. Só não deixe de orar. Então, é importante que ore, é importante que você confie e não precisa buscar palavras rebuscadas. Oração é um lugar de profundidade, não de superficialidade. Tá bom? Que Deus te abençoe. Em Cristo Jesus. Esse é o nosso extenso diário. Apenas grifando um pensamento. Olha quanto tempo a gente já gasta. Deus comunica-nos tanto, dizendo ou falando tão pouco. Que Deus nos ajude em Cristo Jesus. Amém.